Boa noite e shalom a todos. A maioria das pessoas no mundo sente uma necessidade interna de receber algum tipo de aprovação do meio ao seu redor, da sociedade. A sensação de que eu estou bem, sou inteligente, sou bem-sucedido. Essa é uma necessidade natural, presente na maioria das pessoas. O rei Salomão nos ensina que, por vezes, essa necessidade pode levar o ser humano a lugares prejudiciais. Há pessoas que, por causa disso, acabam agindo de forma incorreta só para agradar a sociedade. Todos estão fazendo algo errado. Ele se junta a eles porque quer sentir que é parte do grupo. Há situações em que a pessoa começa a se vangloriar e a contar as boas ações que fez, tentando mostrar o quanto é inteligente, o quanto é bem-sucedida. E essa exibição também tem como objetivo obter a aprovação das pessoas ao redor, como quem diz: eu sou bom, eu sou alguém. E aqui, no versículo diante de nós, no livro de Provérbios, o rei Salomão diz as seguintes palavras: a pessoa astuta oculta o conhecimento, e o coração dos tolos proclama a insensatez. O termo astuta, no hebraico bíblico, arum, vem da palavra astúcia, mas com um significado diferente do hebraico moderno. Hoje em dia, quando se fala que alguém é astuto, geralmente se quer dizer que a pessoa é enganadora, trapaceira. Mas na linguagem da Bíblia não é assim. Arum significa mais do que inteligente. Trata-se de alguém perspicaz, alguém que pensa profundamente, que enxerga as coisas com mais profundidade e clareza. Sobre esse tipo de pessoa, o rei Salomão diz: saiba que uma pessoa verdadeiramente sábia, que tem inteligência em alto nível, não sente necessidade de provar nada aos outros. Ela tem valor próprio por si mesma. Ela sabe quem é. Não precisa da aprovação externa. E por isso, essa pessoa é alguém que oculta o conhecimento, isto é, esconde a sabedoria que possui, as boas ações que realizou. Não está em busca de se vangloriar. Ela possui um valor próprio que vem de dentro. E o coração dos tolos proclama a insensatez. Normalmente, o verbo proclamar está relacionado à fala, à voz, não ao coração. O correto, à primeira vista, seria dizer a boca dos tolos proclama a insensatez. Mas o rei Salomão nos ensina que mesmo uma pessoa que tenta se exibir, sem falar nada diretamente, se em seu coração ela sente constantemente a necessidade de agradar os outros, de ser aprovada, de cair nas graças alheias, então, sem perceber, seu sentimento interior dirige a linguagem corporal dela de tal forma que os outros captam que ela está tentando chamar atenção, se exibir. Por isso, diz o rei Salomão: não estou sugerindo que você finja ou jogue um papel diante dos outros, mas que você trabalhe seu interior, até chegar a um estado no qual o que realmente importa para você na vida não é o que os outros pensam. Em outras palavras, não seja dependente da aprovação dos outros. Há pessoas que não têm dinheiro, mas compram roupas e acessórios de marca só para se exibir. Vivem endividadas, apertadas, sob pressão, sem saber como vão fechar o mês, mas precisam estar sempre chamando atenção, porque precisam do reconhecimento externo. Há pessoas saudáveis, funcionais, mas que não têm alegria de viver, tudo porque vivem em função do que os outros pensam delas. Há quem passe por cirurgias difíceis no corpo apenas para agradar os outros com sua aparência externa, quando, na verdade, no íntimo, a pessoa já está bem consigo mesma. Mas ela teme o que os outros vão pensar, vão dizer, como vão julgá-la. Diz o rei Salomão: pare de ser dependente dos outros. Viva a verdade. Como eu vou saber qual é a verdade? A resposta está naquelas palavras que Arão, o sacerdote, disse a Moisés: você era aos olhos de Deus. São palavras que devemos adotar como um farol para guiar nossos passos. Sempre que não sabemos se algo é certo ou errado, se devemos ou não fazer algo, precisamos nos perguntar com sinceridade: como isso é aos olhos de Deus? Esse modo de agir, esse comportamento que estou prestes a adotar, por exemplo, você está em meio a amigos, alguém joga uma frase, outro se ofende, um defende aquele, o outro rebate. Começa ali uma confusão, e você não sabe de que lado ficar. Então há pessoas que, querendo impressionar, acabam se juntando ao lado do mais agressivo, daquele que é mais atrevido, que ataca os outros, e pensam: se eu estiver do lado dele, vou parecer importante? Mas a verdade é que devemos perguntar: o que é certo? O que é bom aos olhos de Deus? Se há ali uma pessoa sendo humilhada, desprezada, por causa dos interesses e julgamentos dos outros, então, pelo contrário, seja aquele que se aproxima do lado mais fraco, que tenta acalmar, fazer as pazes, porque isso é o que é bom aos olhos de Deus, e assim também em qualquer outro campo social onde a pessoa se encontre. Ao se deparar com uma dúvida do que se deve fazer agora, a pergunta central deve ser: o que o Criador pensa disso?
como ele enxerga essa situação, como isso é visto aos olhos de Deus, e seguir esse caminho. A uma pessoa assim, o rei Salomão chama de alguém mais sábio do que a média. Ele não precisa se exibir, mesmo com as qualidades que possui, os conhecimentos que carrega, as boas ações que realizou, ele não sai divulgando isso ao mundo, porque de fato ele tem valor próprio por si mesmo. No entanto, existe um tipo de valor próprio que pode levar a uma arrogância interna. Ou seja, mesmo que a pessoa não revele isso aos outros, às vezes essa atitude vem de um sentimento de superioridade tão grande que faz com que todos os demais pareçam insignificantes aos seus olhos, e por isso ela acha que não precisa da opinião de ninguém. O caminho certo, o equilíbrio correto, é o da pessoa que reconhece o valor de cada ser humano. Como escreve o Rambam em sua famosa carta, todo homem deve parecer, aos seus olhos, como alguém que tem virtudes que você não tem. Ou seja, cada pessoa que você encontra, diga para si mesmo, ele tem qualidades que me faltam. Mesmo que você seja excelente em A e B, talvez ele seja excelente em C. Ele tem coisas que eu não tenho. Ele sabe coisas que eu não sei. Ele faz boas ações que eu não faço. Cada pessoa tem seus próprios méritos. Portanto, a abordagem correta, o verdadeiro equilíbrio, é: a pessoa valoriza a todos, mas ela não busca nos outros a justificativa para suas próprias ações. Existe uma carta, uma resposta que o Rambam escreveu a um sábio, que havia lhe enviado comentários críticos sobre suas decisões legais. Esse estudioso pediu desculpas por tê-lo contrariado, dizendo: se eu o ofendi por apontar um erro, peço perdão. O Rambam então responde, explicando, com fontes do Talmud e da Mishnah, porque acredita que sua posição está correta. Mas ele acrescenta algo importante. Sobre o que você escreveu, pedindo desculpas por ter me ofendido ao discordar de mim, saiba que eu fico mais feliz com alguém que me mostra que errei do que com alguém que me mostra que eu estava certo. Ele não busca justificativa nos seres humanos, ele busca a verdade. Se você me trouxe uma prova de que eu estava certo na decisão alaica, ótimo. Mas mesmo que você não trouxesse, eu continuaria com a mesma opinião. Essa é a minha convicção. Mas se você me mostra que eu errei, aí sim eu fico ainda mais feliz com você. Porque sem você, eu teria permanecido no erro. Você me colocou diante da verdade. Assim ele testifica sobre si mesmo, que fica mais feliz com quem o corrige do que com quem o elogia. Mas na maioria das pessoas, não é assim. A pessoa quer ouvir que você tinha razão. E se alguém diz a ela, você errou, ela se ofende, fica magoada. É verdade que também é preciso saber como dizer. Quando se faz uma crítica ou uma observação, é necessário saber apresentar as coisas da maneira certa. Mas quem procura a verdade não se ofende. Ele escuta, aceita, porque tem valor próprio. O Rambam, Maimônides, foi alguém que se destacou entre todos. Um dos maiores sábios que o povo de Israel já teve em todas as gerações. Com apenas 24 anos de idade, ele já havia concluído o comentário sobre todas as Mishnayot, sobre todos os 6 tratados da Mishnah. Hoje em dia, se alguém fizesse isso aos 80 anos, todos ficariam impressionados. Que projeto incrível ele realizou! Mas ele já havia terminado tudo isso aos 24 anos. Ele era um gênio, tanto em sabedoria quanto em dedicação à Torá. Seus livros, como o Mishneh Torá, são um resumo de toda a Torá. Ele pegou o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém, os ensinamentos dos Rishonim, tudo o que havia até então, e formulou tudo em leis claras e organizadas. A linguagem do Rambam é tão bonita, tão doce. Além disso, ele era um grande médico, versado em sabedorias e ciências, um homem extraordinário, acima do padrão. Há diversas cartas que ele enviava a várias partes do mundo. Todo o mundo judaico mandava perguntas a ele. Por exemplo, os iemenitas eram perseguidos, e ele era o decisor legal deles. Eles direcionavam a ele todas as suas dúvidas e dilemas. Existe a famosa Carta ao Iêmen, que ele escreveu para responder questões em diversas áreas e sobre as dificuldades que eles enfrentavam. A situação na época chegou a um ponto tal que, entre os judeus do Iêmen, durante o Kadish, eles diziam: na vida de vocês e nos seus dias, e na vida do nosso mestre e nosso rabino, Rabi Moshe ben Maimon, e na vida de toda a casa de Israel, que isso aconteça rapidamente e em breve. E digam amém. Quem na história mereceu tamanha honra, a ponto de ser incluído dentro do Kadish, que rezem por ele, que façam súplicas a seu favor durante essa prece sagrada? Até que os judeus do Iêmen subiram para Israel. Todos os seus posicionamentos legais seguiam a opinião do Rambam. O Rambam foi o decisor das leis judaicas dos judeus do Iêmen,
E quando eles chegaram à terra de Israel, o Rav Ovadia Yosef afirmou que aqui devemos seguir as decisões do Shulchan Aruch, pois foram os seus veredictos que foram aceitos como base da lei no país. O Rambam foi alguém extraordinário. Ao ler seus livros, pode-se ver claramente o nível de humildade que ele tinha. Ele foi um grande sábio, mas quanto mais sábia é a pessoa, mais humilde ela é. Ela não sente necessidade de se exibir. Na época dele, havia aqueles que o invejavam e o atacaram com palavras duras. Um de seus alunos, que vivia em outro país, escreveu a ele dizendo que havia pessoas atacando seu mestre, o Rambam, e que ele queria responder a elas, enfrentá-las, mostrar-lhes quem era seu mestre de verdade. O Rambam, com calma, o tranquiliza. Ele lhe escreve: não entre em contendas. Deixe que façam o que quiserem. Siga seu caminho. Concentre-se em sua verdade. Fortaleça o meio ao seu redor. Dê aulas. Faça o que puder para influenciar positivamente. E para acalmá-lo, o Rambam escreve com sua linguagem bela e serena uma mensagem que pode ser resumida assim: saiba que enquanto eu estiver vivo, o ciúmes continuará fazendo com que falem contra mim. Mas quando eu deixar este mundo, e eles não tiverem mais de quem ter inveja, você verá que meus livros se espalharão por todo Israel, e saberão me valorizar como eu sou. E assim aconteceu. Após a morte do Rambam, quem não o admira? Todos reconhecem sua grandeza. Ele sabia quem era, sabia reconhecer seu próprio valor, mas não buscava a aprovação das pessoas, e ao mesmo tempo era extremamente humilde. Sobre o Rambam, os sábios de sua geração e das gerações posteriores disseram: de Moshe até Moshe, não se levantou ninguém como Moshe, isto é, de Moshe Rabbeinu até Rabi Moshe ben Maimon, não houve igual. Veja quanta admiração havia por ele, e mesmo assim, a humildade e a simplicidade que ele carregava. Como vemos nas leis sobre conduta e caráter, quanta orientação ele dá ao ser humano sobre como alcançar a perfeição. Quem realmente deseja aprender sobre o caminho de vida equilibrado, como ser uma pessoa estável, nem extremista para cá, nem para lá, mas trilhar o caminho do meio em todas as qualidades e virtudes, encontrará ali orientação verdadeira. Há traços de caráter que, segundo o Rambam, a pessoa deve sim levar ao extremo, como por exemplo a raiva. Ele diz: na questão da raiva, não seja equilibrado, seja extremo para o outro lado, não se irrite nunca. Mas o próprio Rambam reconhece que, às vezes, se você não demonstrar raiva, as pessoas vão te pisotear. Você é patrão, tem funcionários, e eles abusam da sua bondade, chegam atrasados, não trabalham como deveriam. Você é pai de filhos, você é professor com alunos, você precisa educá-los. Então, o que se faz numa situação dessas? O Rambam escreve: nesses casos, finja que está com raiva, mesmo que não esteja. Mostre no rosto que está irritado, mas por dentro, mantenha a calma. No coração, sorria, mantenha-se tranquilo. Dessa forma, você ganha equilíbrio. Mesmo quando você grita com seu filho, isso virá na medida certa. Porque se você estiver realmente com raiva, pode acabar descontando no filho, machucando-o, humilhando-o, usando palavras ofensivas, e depois se arrepende e se pergunta: por que falei com meu filho dessa maneira? Mas se desde o início você já se acostumou com a ideia de, para mim, raiva não existe, e entende que, se for preciso demonstrar raiva, é só uma encenação, então você consegue controlar a situação. Você diz: vou mostrar no rosto que estou bravo, mas compreendo que é apenas uma criança. Preciso saber lidar com ela. Ou: os funcionários têm suas vidas pessoais. Não é fácil para eles. Eu compreendo. Mas exijo deles produtividade no trabalho. Então demonstro com aparência firme que estou bravo, mas por dentro não estou. É um trabalho interno intenso, mas a pessoa consegue alcançar esse nível. O Rambam oferece orientação em toda a questão do equilíbrio no trabalho com as próprias qualidades. Como alcançar tudo o que se precisa sem cair em características negativas ou em estados degradantes? Saiba valorizar a si mesmo. Saiba quem você é. Há também uma Mishnah que nos ensina o quanto a pessoa deve conhecer o seu próprio valor. No Tratado de Sanhedrin, a Mishnah ali trata de outro tema completamente diferente, mas incorpora, de forma incidental, um princípio de vida essencial, como a pessoa deve enxergar a si mesma. No Tratado de Sanhedrin, quando o tribunal judaico ainda existia, eles julgavam casos de pena de morte. Duas testemunhas vinham dizer: encontraram o corpo em tal lugar, nós vimos quem foi o assassino. Então eles prestavam depoimento. Para julgar casos de pena de morte, era necessário um tribunal com 71 juízes, todos grandes sábios em Torá.
E se, ao final do processo, fosse decidido que de fato aquele homem era o assassino, então ele era executado. A Mishnah ensina como se fazia para intimidar as testemunhas, ou seja, como se conduzia esse processo com seriedade máxima. As testemunhas de um caso de pena de morte eram trazidas perante o tribunal, e ali eram advertidas com muita seriedade. Cuidado para não falarem com base em suposições. Talvez vocês não viram claramente o crime, mas deduziram. Viram ele correndo atrás da vítima, depois viram ele lá perto. Mas é só uma suposição. Não digam nada baseado em chute, em intuição. Também não repitam coisas que ouviram de outros. Mesmo que vocês digam, foi Moisés que me contou, isso não serve como testemunho. Se você é testemunha, precisa declarar apenas o que viu com seus próprios olhos. E saibam, vamos investigar vocês a fundo, com perguntas e averiguações minuciosas. Esse era apenas o preâmbulo. Depois, eles passavam a interrogar os detalhes com precisão. Se os dois diziam, por exemplo, o assassinato aconteceu ao lado de uma figueira, o tribunal perguntava, essa figueira tinha frutos ou não? E perguntavam a cada testemunha separadamente, que tipo de figos havia? Eram verdes ou pretos? Se descobrissem qualquer contradição entre os dois, a testemunha era invalidada. E se no final se descobrisse que os dois testemunhos eram falsos e que o objetivo era simplesmente condenar aquela pessoa, então aplicava-se o que a Torá diz. Façam com eles o que planejaram fazer com seu irmão, e a Mishnah continua ensinando. Saibam que as leis de vida e morte não são como as leis financeiras. Em questões monetárias, a pessoa paga uma indenização e está tudo certo. Mas em questões de vida, o sangue daquele homem e de toda a sua descendência está nas suas mãos até o fim dos tempos. Se vocês forem testemunhas falsas e por causa do seu depoimento alguém for executado, vocês não tiraram apenas a vida dele, mas de todos os seus descendentes futuros. E apresentam para as testemunhas um versículo como prova, de que já encontramos esse princípio com Caim, que matou seu irmão, como está dito. As vozes do sangue do teu irmão clamam a mim, desde a terra. Não está escrito o sangue no singular, mas sim os sangues no plural. Os sangues do teu irmão, o sangue dele e o sangue de seus descendentes. Quando o santo, bendito seja, repreendeu Caim. O que fizeste? A voz dos sangues do teu irmão clama a mim desde a terra. Esse foi o primeiro assassinato da história, e ele diz, saiba que são os sangues do teu irmão que clamam, não apenas o sangue de uma pessoa, mas o sangue de todas as gerações que sairiam dele. Todos os que estavam destinados a nascer dele, suas vozes também clamam. Aqui, a Mishnah continua, e agora nos dá uma lição ética e moral. Até esse ponto era apenas uma questão legal. Mas agora ela diz, aprenda daqui também um ensinamento para a vida. Por isso, o ser humano foi criado único. Os sábios se debruçam aqui sobre uma pergunta. Se Deus quis que o mundo fosse cheio de pessoas, e há uma mitzvah de procriar, de dar à luz, por que então criou apenas uma única pessoa? Cada filho que a pessoa traz ao mundo, cada menino, cada menina, alegra o Criador. Quanto mais pessoas no mundo, melhor. Há um versículo que diz, não a criou para ser vazia, mas para que fosse habitada. Deus não criou o mundo para ficar deserto. Ele quer que seja povoado, não como dizem os tolos que querem reduzir a população mundial, com várias ideias e métodos absurdos. O santo, bendito seja, quer um mundo com pessoas. Cada criança que nasce acelera a chegada da redenção. Está escrito no Talmud que o filho de Davi, o Messias, não virá até que todas as almas do tesouro celestial desçam ao mundo. Ou seja, há um depósito de almas, e quando todas elas tiverem vindo ao mundo, então virá o Messias. É a vontade de Deus que o mundo esteja repleto de pessoas. Então a Mishnah pergunta, por que Deus criou apenas um homem? Se hoje em dia todas essas bilhões de pessoas vieram daquele único homem, por que não criar 1000 pessoas de uma vez? Ele poderia ter dado uma ordem e 1000 pessoas sairiam do pó da terra, e o mundo se povoaria muito mais rápido. A Mishnah responde com a famosa frase que todos conhecem. Quem salva uma única vida de Israel é como se tivesse salvado o mundo inteiro. Quando uma pessoa salva outra, ela está salvando uma humanidade inteira. É isso que a Mishnah quer ensinar aqui. Ela diz, para te ensinar que todo aquele que destrói uma vida é como se destruísse o mundo inteiro, e todo aquele que sustenta, salva, mantém uma vida, é como se tivesse sustentado o mundo inteiro. Aqui o texto fala de judeus que vêm perante um tribunal judaico, mas esse princípio é verdadeiro para qualquer ser humano. Alguém que assassina uma pessoa está matando um mundo inteiro, e quem salva uma pessoa, salva o mundo inteiro.
Pois veja, o primeiro ser humano foi criado sozinho. E hoje você vê a humanidade, bilhões de pessoas. Você pergunta, de onde vieram todos esses bilhões? Vieram daquele primeiro homem. Isso significa que se naquela época alguém tivesse matado aquele homem, ou se ele tivesse caído de uma montanha e morrido, todas essas bilhões de pessoas não existiriam. A Torá nos ensina o quão profundo e inestimável é o valor de uma vida humana. A Mishnah continua aqui, com mais algumas razões pelas quais o santo, bendito seja, criou apenas um único ser humano no início. Uma delas é, para que ninguém diga ao seu próximo, meu pai é maior do que o seu. Quando se sabe que há um único pai para toda a humanidade, ninguém pode se vangloriar dizendo, eu vim de tal pessoa e você veio de outro. Então, eu sou mais importante do que você. Deus criou um único homem. Todos vieram dele. Não há motivo para um se enaltecer sobre o outro. Outro motivo, para que os hereges não digam que existem várias divindades nos céus, ou seja, para que os epicuristas, descrentes, não digam que há múltiplas divindades, múltiplos deuses. Pois, se Deus tivesse criado muitos seres humanos desde o início, poderiam dizer, esse Deus criou aquele homem, e o outro Deus criou aquele outro. Mas, ao saber que um só ser humano foi criado por um único Criador, isso impede que se chegue à heresia. Aliás, existiram mesmo doutrinas assim, entre os romanos, os gregos, que acreditavam em múltiplos deuses e ídolos. Mais um motivo, segundo a Mishnah, para demonstrar a grandeza de Deus. Pois quando um homem molda muitas moedas com o mesmo selo, todas saem idênticas. Na época antiga, como se faziam moedas? Pegava-se o metal, aquecia-se, e com uma cunha metálica se estampava a figura na moeda quente. Hoje, há máquinas que produzem em massa, mas em qualquer caso, todas as moedas feitas com o mesmo molde saem iguais. Já o Rei dos Reis, o Santo, bendito seja, criou todos os seres humanos a partir do molde de Adão, o primeiro homem, e nenhum é idêntico ao outro. Nenhum rosto é igual ao outro. Nenhuma impressão digital é igual. Mesmo gêmeos idênticos, que o público em geral muitas vezes não sabe diferenciar, a mãe consegue distinguir. Quem os conhece de perto sabe ver as diferenças. Não existem dois seres humanos exatamente iguais. E por quê? Para que cada um diga, por minha causa, o mundo foi criado. Ou seja, o fato de haver bilhões de pessoas no mundo e nenhuma ser idêntica à outra, isso revela a grandeza da sabedoria divina, pois racionalmente, segundo a lógica natural, como é possível que em um sistema tão complexo, com bilhões sobre bilhões de pessoas, geração após geração, não existam dois seres humanos iguais? Isso só é possível por meio de uma sabedoria divina, capaz de realizar tal feito. E, portanto, diz a Mishnah, tudo isso foi dito para chegar a essa frase. Por isso cada um deve dizer, por minha causa, o mundo foi criado. Mas atenção, os sábios não nos ensinam isso para incentivar o orgulho. Não é para a pessoa dizer, eu sou o centro do mundo, tudo me pertence, posso explorar os outros à vontade. Deus nos livre. Essa não é a intenção. Mas sim, cada pessoa deve reconhecer o seu próprio valor. Por minha causa o mundo foi criado. Significa, mesmo que não existisse nenhum outro ser humano no mundo além de mim, ainda assim valeria a pena para o santo, bendito seja, criar todo o universo, só por minha causa. Você vê que Deus criou o mundo inteiro e colocou apenas um ser humano nele, Adão. E a partir dele surgiu toda a humanidade. Isso significa que cada pessoa é, em essência, um universo inteiro. Em outras palavras, diz a Mishnah, é claro que é proibido que a pessoa se encha de orgulho. Está escrito no versículo, abominação ao Eterno é todo aquele de coração arrogante. Ou seja, uma pessoa que se envaidece em seu coração perante os outros é considerada repulsiva aos olhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, é necessário que a pessoa reconheça seu próprio valor, reconheça sua grandeza, na sua sabedoria, em suas boas ações. Ela deve saber dar um tapinha nas próprias costas, sem se elevar acima dos outros, sem se vangloriar diante dos outros. Quando a pessoa se gaba na frente dos outros, ela pensa que vai receber mais respeito, quer impressionar, começa a contar, eu fiz isso e aquilo, e eu. Ela quer que a valorizem mais. Mas o rei Salomão a chama de tola. Ele não a chama de orgulhosa, o que seria o esperado, já que está se exibindo. Por quê? Porque essa pessoa não é só arrogante, é também tola. O que você quer conquistar ao contar seus feitos? Respeito? Honra?
Que todos o admirem? Você está alcançando o efeito contrário. Todos nós sabemos, quando ouvimos alguém que só fala de si mesmo, eu. Qual é a sensação que temos em relação a ele? Desprezo. Por que ele está se promovendo tanto? Que necessidade é essa de se exibir? As pessoas pensam, se fosse mesmo tão grande assim, os outros estariam falando por ele. Por isso, o rei Salomão diz, seja louvado por outro, e não pela tua própria boca. Quando outra pessoa te elogia, é bonito. Mas quando você mesmo se vangloria, você não atrai honra, você afasta as pessoas. Você alcança o oposto do que deseja. Ah, mas eu quero respeito. Então saiba, se você fala sobre si mesmo para ganhar respeito, você está perdendo exatamente isso. Segundo motivo pelo qual ele é chamado de tolo. Quando a pessoa fala a todos sobre suas boas ações, salvo alguns casos específicos, que mencionaremos em seguida, se ela está contando para se vangloriar e conquistar honra, mesmo que às vezes realmente conquiste isso, que todos fiquem impressionados com ela. O que ela ganhou de verdade? Honra neste mundo. Mas ela pede a recompensa no mundo vindouro. Não vale a pena. Receber honra das pessoas neste mundo, por boas ações que você fez, significa reduzir a recompensa no mundo eterno. É como se alguém dissesse, tome 100 mil agora e perca bilhões depois. Quem em sã consciência aceitaria? É muito melhor guardar para si. Por isso está escrito. A doação secreta apazigua a ira. Ou seja, quando alguém faz caridade em segredo, sem buscar reconhecimento, essa caridade é do nível mais elevado. Esse tipo de caridade tem o poder de anular decretos celestiais. Se houver transgressões, Deus nos livre, e foram decretadas punições. Uma pessoa que faz caridade em segredo pode cancelar esses decretos, sobre si ou sobre os outros, porque ela faz suas ações com recato, com humildade. Ao mesmo tempo, há casos em que a pessoa deve sim contar sobre suas boas ações, mas com uma condição, que a intenção não seja se exibir ou se orgulhar. Está escrito na Halachá, divulga-se aquele que cumpre uma mitzvah. Quando alguém faz uma boa ação, deve-se divulgá-la. Mas como isso se concilia com o que dissemos anteriormente, de que o coração dos tolos proclama a tolice, e que o sábio é aquele que oculta a sabedoria? A resposta é, depende da intenção. Divulga-se aquele que cumpre uma mitzvah, para que os outros aprendam com ele e façam também. Por exemplo, uma pessoa decide fazer uma doação. Vai haver uma campanha para ajudar um doente ou para construir uma yeshivá, uma sinagoga, apoiar uma causa nobre. Às vezes, fazem esses eventos de arrecadação. Hoje em dia chamam de dinners, jantares beneficentes, em que se reúnem com uma refeição especial. Digamos que um homem rico, com recursos, decide no coração doar 500.000 de shekalim. Mas ele pensa consigo, por que eu deveria me exibir? Melhor eu ir no final da noite, discretamente, e dizer ao organizador, ao rabino da yeshivá, que vou doar essa quantia. Mas aqui é dito, divulga-se aquele que cumpre uma mitzvah. Você deve declarar isso publicamente. Quando você levantar a mão e disser diante de todos, eu dou 500.000, seu amigo ao lado vai pensar, por que só ele? Também quero dar. E o outro também será influenciado. Assim você incentiva as pessoas, e com isso está multiplicando méritos ao público. Você está divulgando o que vai fazer, mas com o objetivo de influenciar os outros a fazerem o bem. Tudo depende da intenção da pessoa. Ela deve dizer a si mesma, estou contando o que fiz ou o que vou fazer, mas minha intenção é boa, quero despertar os outros. Por exemplo, você está entre amigos e um deles conta para todos. Comecei a estudar uma página de Tora por dia. Todos aplaudem, ficam impressionados. Mas no coração, ele deve pensar, estou contando isso para que eles também se animem a começar a estudar. Isso pode mudar a vida deles. Sim, é verdade que ele está recebendo aplausos, admiração, mas sua intenção é nobre, que os outros também se fortaleçam. De fato, na Guemará, no Tratado de Bava Metzia, está escrito, existem casos em que a pessoa pode mudar a verdade em sua fala, ou seja, mesmo que a verdade seja uma, há situações em que se pode dizer diferente. Um desses casos, trazidos pela Guemará, é chamado de Maseret. O que é isso? Vamos ler as palavras de Rashi ali, que explica, tens contigo tal tratado em ordem, memorizado? Ou seja, alguém pergunta se você sabe bem o tratado de Sanhedrin ou o de Bava Metzia. Mesmo que você saiba bem, de cor e salteado, você pode responder, não sei. Por humildade, mesmo sendo verdade que você sabe, pode dizer que não.
por ser uma expressão de humildade. Os Tosafot ali perguntam: e como fica o versículo da Torá que diz: e as repetirás, ensinando que a Torá deve estar afiada em sua boca? Pois está escrito: que as palavras da Torá estejam afiadas em tua boca, para que quando te perguntarem, não gaguejes, mas respondas imediatamente. Então, como pode ser permitido negar que você sabe por humildade? A resposta: tudo depende da intenção, do momento e da situação. Se a negação não prejudica ninguém e vem de um lugar sincero de humildade, é permitido. Mas se isso leva à omissão de uma mitzvah ou à perda de uma oportunidade de ensinar, então não é correto. Assim também com relação a divulgar boas ações. Se a intenção é inspirar os outros, divulgar a mitzvah é correto e desejável. Mas se for para se exibir ou se orgulhar, a Torá chama isso de tolice. A pessoa deve se acostumar com as palavras da Torá, repeti-las, revisá-las, estar familiarizado com as leis e os ensinamentos éticos. Se te fazem uma pergunta, numa situação assim, o que se faz? Qual é a lei? Você deve saber responder imediatamente. Há uma mitzvah de ser versado em toda a Torá. Então, os Tosafot perguntam: como isso se concilia com o que a Guemará diz, que em certos casos é permitido alterar a verdade? Lá está escrito que, se te perguntam se você sabe tal tratado, você pode dizer que não, mesmo que saiba. Mas em outro lugar está escrito: se alguém te perguntar algo da Torá, não hesite, responda de imediato. A resposta é a seguinte: isso se refere somente a um caso em que a pessoa vem realmente aprender de você, perguntar uma lei ou uma orientação prática. Mas se vem apenas para te testar, para ver se você sabe, então é permitido mudar e dizer que não estudou. Ou seja, mais uma vez, tudo depende da intenção. Se alguém vem perguntar uma lei, não diga não sei, se você sabe. Pelo contrário, diga o que sabe. É permitido, é proibido. Explique os detalhes. Ensine-o. Por exemplo, você está sentado com um grupo de amigos. Um deles frequenta aulas de Torá e tem ideias bonitas para compartilhar. Uma mensagem da Parashá da semana, uma lição ética inspiradora. E os amigos dizem: fala alguma coisa, nos diga um pensamento de Torá. E ele responde: não sei nada. Mas na verdade, ele tem o que dizer. E se diz: eu não sei, está cometendo um erro. As pessoas ali querem escutar palavras de Torá. Querem se fortalecer. Não seja humilde demais nesse momento. Fale. Mesmo que ninguém tenha pedido, se você está num grupo e vê que as pessoas estão abertas a escutar, mas não há ninguém ali para falar, os sábios dizem: em um lugar onde não há homens, esforce-se para ser um. Isso é exatamente esse caso. Um lugar onde não há quem diga palavras de Torá. Seja você aquele que fala. Numa mesa de Shabat, por exemplo, os parentes se reúnem e começam a falar de futebol, política, banalidades. E você pode dizer alguma coisa bonita da Parashá da semana, uma mensagem sobre paz no lar, educação dos filhos, o valor do Shabat, algo adequado ao público, ao que eles estão prontos para escutar. Não se esconda atrás da falsa humildade e diga: quem sou eu? Eu não sou um grande rabino. Diga o que você sabe. Se você pode fortalecer os outros com suas palavras, então, em um lugar onde não há homens, esforce-se para ser um. E faça isso com a intenção de servir aos céus, não para se destacar, mas para trazer mérito ao público. Isso é como divulgar aquele que faz a mitzvah. Como os Tosafot dizem: se alguém vem te perguntar uma lei, ou quer aprender contigo, não se esconda atrás da humildade. Ensine-o. Mas se a pessoa só quer te testar, ver se você sabe, para saber se você é importante, então você pode dizer: não sei. Esse é um grau de humildade que a Guemará permite. Mudar a resposta nesse tipo de situação para não se exaltar. Disso também devemos aprender algo. Infelizmente, não é raro que a pessoa seja convidada para um mascará, comemoração de falecimento, ou para um shivá, 7 dias de luto. Ela chega ao local para consolar os enlutados e vê as pessoas sentadas conversando, batendo papo, como se estivessem entediadas, contando histórias e falando sobre assuntos aleatórios. Se estão falando sobre as virtudes do falecido, sobre sua grandeza e caráter, isso é certamente algo correto e positivo. É uma mitzvah falar bem do falecido, exaltar seu valor, aprender com seus atos. Mas muitas vezes, quando já se falou o que havia para dizer, começam as conversas inúteis. O Stipler, o pai do Rav Haim Kanievsky, seu nome era Rav Yaakov Israel Kanievsky, foi um dos grandes líderes espirituais da geração anterior. Ambos, pai e filho, foram gigantes espirituais de suas épocas. Ele costumava dizer:
Todo judeu deve ter 3 discursos prontos no bolso. Ou seja, esteja sempre preparado para falar palavras de Torá em situações diversas. Quais são os 3 tipos de situação? Eventos felizes. Por exemplo, em um casamento. Durante a cerimônia e os primeiros dias, há muita dança e alegria. Mas durante os 7 dias de celebrações, faz-se uma refeição por noite. Às vezes, você vai a um desses eventos e não há quem diga palavras de Torá. E então te pedem: diga algo bonito, diga um ensinamento. E você responde: não tenho nada na cabeça agora. Então, prepare-se com antecedência. Tenha um discurso pronto para esses momentos. Também para um bar mitzvah, às vezes te convidam e não há ninguém ali que vá falar algo da Torá. Você pode até se oferecer com humildade e perguntar aos pais do menino: gostariam que eu dissesse algumas palavras sobre o significado do bar mitzvah? Se quiserem, ótimo. Diga palavras que inspirem. Eventos de luto. Quando a família está sentada durante os 7 dias de luto e não há ninguém que diga algo, é um momento de coração aberto, de sensibilidade. O rei Salomão diz: melhor ir à casa de luto do que à casa de festa. Ou seja, se te convidam para 2 lugares no mesmo horário, uma ascará no norte e um casamento no sul, e não dá para estar nos 2, para onde você vai? Naturalmente, a tendência da pessoa é ir para o casamento. É uma mitzvah alegrar o noivo e a noiva. A dança, comida boa, amigos. Mas o rei Salomão, com toda a sua sabedoria, diz: melhor ir à casa de luto do que a de festa. Por quê? Ora, ambas são mitzvot, alegrar os noivos e consolar os enlutados. Mas Salomão conclui: e o vivo tomará isso para si. Você vai a um casamento, cumpre a mitzvah. Mas quando sai de lá, o que levou consigo para a vida? Talvez só um jantar, nada além disso. Mas quando vai à casa de luto e senta ali com a família, você começa a refletir: conheci essa pessoa, ele vivia conosco, falava, sorria, trabalhava, fazia. E hoje está sob uma lápide. E eu? Quanto tempo ainda tenho neste mundo? No total, quantas décadas uma pessoa vive? Poucos passam dos 100 anos. Então, dependendo da sua idade, você calcula: quantas décadas me restam? Onde estou espiritualmente? Quantas mitzvot cumpri? Quanta Torá estudei? O que estou levando comigo para o mundo vindouro? Você sai dali com um ganho para a vida. É isso que Salomão quer dizer com: e o vivo tomará isso para o coração. E se você chega ali e tem algo a dizer, algumas palavras que possam tocar os corações, fortalecer os presentes, não hesite. É uma oportunidade rara de influenciar vidas. Eu conheço pessoas que estavam completamente afastadas, sem qualquer conexão com a Torá, e foram apenas para consolar enlutados. E foi lá que ouviram palavras de Torá, ditas por algum rabino. E aquilo transformou completamente a visão deles sobre a vida. Eles normalmente não vão a aulas de Torá, mas vieram ao Shivá, ouviram palavras ditas com sensibilidade que tocaram seus corações. Qual é o propósito da vida? Qual o sentido de tudo isso? E quando se fala com delicadeza, com bondade, com empatia, as pessoas estão dispostas a ouvir. Mas quem vem com uma atitude de superioridade, arrogância, mesmo que esteja dizendo palavras de Torá, se a intenção parece ser mostrar o quanto ele sabe e não ajudar sinceramente as pessoas, não será ouvido. Se não se percebe que você realmente deseja o bem dos outros, que deseja compartilhar com carinho aquilo que teve o mérito de aprender, as palavras não penetram. Mas se você fala com amor, com sinceridade, as pessoas querem escutar. As palavras entram no coração. E você teve o mérito não apenas de crescer, mas também de fazer os outros crescerem. Isso também é algo que a pessoa precisa educar em si mesma, não falar com arrogância, nem com agressividade. É preciso sempre lembrar o que está escrito sobre a Torá. Seus caminhos são caminhos de delicadeza, e todas as suas veredas, paz. Qual a diferença entre caminho e vereda? O caminho é a estrada principal, larga. As veredas são os percursos dentro do caminho, faixas, rotas alternativas. O versículo diz: seus caminhos são de delicadeza. Ou seja, a Torá, em geral, segue por vias suaves. E mesmo dentro desses caminhos, em cada rota que se toma, todas as suas veredas são paz. Ou seja, não há espaço na Torá para dizer: nesta situação específica, preciso brigar, levantar a voz. Toda a Torá é paz. Existem maneiras corretas de apresentar as coisas, formas adequadas de explicar os conceitos. E quando a pessoa fala de maneira apropriada, com sabedoria, o rei Salomão ensina: a língua suave quebra até o osso. O osso representa o que há de mais duro. Há ossos macios, como os de uma ave, que quebram fácil. Mas há ossos, como os de um boi, fortes como pedra.
Você pode bater com um martelo e não quebrar. Salomão diz: o martelo pode não funcionar, mas uma palavra suave, sim. Isso é uma metáfora. Há pessoas muito rígidas, teimosas, mas se você falar com elas com suavidade, com carinho, com inteligência, você pode tocar seus corações e verá que essa pessoa, que parecia inacessível, pode sim aceitar os ensinamentos, se sua abordagem for a correta. Isso é algo que também se aplica à paz conjugal. Às vezes, um dos cônjuges está fechado, inflexível, e cada um, com seu ego, sobe em uma escada da qual fica difícil descer. Mas quando um deles começa a agir com humildade, fala com delicadeza, com desejo de paz, com sinceridade e empatia, o coração do outro se abre e também está pronto para receber. Essa é a força de falar com sabedoria e com coração. É assim que se muda vidas, a própria e a dos outros. De todo modo, em resumo, aprendemos que uma pessoa que deseja seguir um caminho correto, equilibrado, especialmente nesse aspecto do alto valor, deve encontrar o ponto de equilíbrio. Por um lado, reconhecer o próprio valor, como vimos nas palavras do rei Salomão, ao falar da pessoa que tem conhecimento, sabedoria, boas ações, mas se ela é realmente sábia, ela oculta esse conhecimento. Ela não precisa mostrar a todos quem ela é, mas às vezes a pessoa precisa sim se elogiar a si mesma, para si mesma. Já mencionamos antes o versículo: seja louvado por outro e não por sua própria boca. Esse versículo foi interpretado de duas formas, no sentido literal: não se elogie, deixe que os outros façam isso. Quando você se gaba, você só se diminui aos olhos dos demais. Mas também pode ser lido assim: seja louvado por outro, e se não houver outro, então que a sua boca te louve. Ou seja, se ninguém mais te valoriza, você deve dizer a si mesmo: eu tenho qualidades, tenho méritos. Por exemplo, um jovem ou uma jovem cujos pais passaram por vidas difíceis e acabam tratando os filhos com palavras duras, às vezes humilhantes, ou até adultos que convivem com um ambiente, um relacionamento, uma sociedade que os atinge com palavras ofensivas, duras, que diminuem seu valor. E a pessoa pode acabar sentindo-se sem valor, deprimida, nada. Ela deve dizer a si mesma: eu não sou um lixo, eu tenho meus méritos, eu tenho valor. Deve se fortalecer interiormente, reconhecer seu valor. Não para se sentir superior aos outros, mas para se lembrar que tem importância, que não depende da aprovação dos outros, que é importante para si mesmo. Muitas vezes, as pessoas que fazem críticas constantes aos outros nem o fazem porque a crítica é de fato merecida, e mesmo se fosse, não com tamanha dureza. Há quem descarrega sua frustração atacando os outros. Um jovem está tentando melhorar, largar vícios, parar de ir a certos lugares, e os amigos zombam. Agora você virou religioso? Virou santo? Uma moça quer crescer na modéstia, na espiritualidade, e as amigas zombam dela. Mas nem sempre esse escárnio vem de um lugar autêntico. Às vezes a pessoa que zomba está frustrada com a própria vida, e quando vê outro se elevando, tenta puxá-lo de volta ao buraco. Por quê? Porque se ele ou ela subir, eu fico para trás. Então é melhor que todos fiquem comigo aqui embaixo. Como disse Sansão, morra eu com os filisteus. Quando os filisteus o capturaram, cegaram seus olhos e o levaram para o palácio como espetáculo. Amarraram-no entre duas colunas que sustentavam todo o edifício. E então ele rezou ao santo: bendito seja. Fortalece-me apenas esta vez, ó Deus, para que eu possa vingar meus olhos. Com esforço sobre-humano, derrubou as colunas e o prédio inteiro desmoronou. Lá está escrito que naquele momento ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Mas ele também morreu com eles. Morra eu com os filisteus. Virou uma expressão para pessoas que preferem cair junto com os outros do que ver alguém se elevar acima delas. Por isso, quem é sábio deve dizer a si mesmo: eu não vou cair nessas armadilhas. Eu não dependo de ninguém. Eu sigo a minha verdade interior. E essa pessoa é chamada, pela Torá, de sábio. Por outro lado, aquele que precisa o tempo todo se exibir, mostrar que chegou, exigir atenção, Salomão o chama de tolo. Além de não conquistar respeito, quando se gaba das próprias boas ações, ele perde a recompensa espiritual que poderia ter, a menos que, como dissemos, a intenção seja positiva, para ensinar os outros, para inspirar, para multiplicar o mérito. Nesses casos, sim, é bom que a pessoa divulgue suas boas ações, contanto que a intenção seja verdadeiramente em nome do céu. Vamos encerrar com uma bênção a todo o público que está conosco aqui, a todos os espectadores, que estas palavras de Torá tragam sucesso a todos. Que os soldados de Israel e todo o povo de Israel sejam protegidos, guardados e abençoados com vida longa, saúde
e anos bons. Amém.